Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Pode Mais, que é um podcast com o objetivo de incentivar e inspirar através de pessoas, histórias e experiências. Então, eu sou Isabela Barbosa, aqui ao meu lado nós temos a Bianca Zelachetti. Oi. E juntas nós apresentamos esse podcast. Hoje a nossa convidada é a Natália Português e nós iremos falar sobre mentalidade bilíngue. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal, Natália, vamos lá. Natália é professora de inglês. Porém, conta pra gente qual foi sua trajetória até se tornar uma professora de inglês. Como que era a Natália antes, faculdade, enfim. Olha, então, na verdade, a minha história com o inglês ela é engraçada, porque ela começou através do ódio mesmo. A princípio, eu não gostava de inglês. Eu ia pra escola, estudava, mas detestava inglês. Tinha aula lá e falava, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Optava por espanhol, inclusive. Mas eu sempre tive o sonho de viajar. Sempre fui uma menina que assistia muitos filmes da Disney. Uma pessoa que sempre tava ali, buscando e falava, eu quero conhecer esse país, eu quero ir pra lá. Eu fingia que eu falava inglês, eu brincava tipo blá blá blá, blá blá. Até que daí eu conheci o Rotary, comecei a participar do Rotary. E o Rotary ele é uma instituição que faz vários trabalhos pra comunidade e um dos programas dele é o intercâmbio. E aí eu comecei a participar. Decidi que eu ia fazer um intercâmbio em 2011, prestei a prova e fui aprovada. Quando eu fui aprovada, que eu decidi ir pra Turquia, eu falei assim, meu Deus, ou eu aprendo turco ou eu aprendo inglês. Então, vamos aprender inglês. E aí? E aí eu resolvi fazer o curso de inglês, fiz o curso de inglês. E em 6 meses eu consegui sair ali de um nível 0 de inglês para o nível intermediário. Mas assim, gente, eu vivia inglês. Eu estudava inglês de manhã, eu estudava inglês de tarde. 6 meses intensos. 6 meses muito intensos de eu estudo. fiz 6 anos de inglês e, meu Deus. Faltou um livro para eu me formar no inglês, só que como eu não pratiquei, menina, se falar disso eu não lembro nem direito. Só falo muito bem inglês quando a água bate na bunda, eu tô sozinha, que daí eu me viro. Mas não é muito bem não, viu? Tem que fazer 6 meses muito intensos, né? Deixando tipo, claro isso. Com toda certeza. Gente, 6 meses muito intensos, não existe segredo. A gente tem que sentar a bunda na cadeira e se arriscar muito. Quantas horas por dia? Eu estudava em média umas 5 horas por dia. Tá? Porque eu tinha as aulas e eu também tinha o meu momento de estudo. Então eu pegava o livro que eu tinha e eu devorava aquele livro. Tudo que eu tinha pra fazer, eu fazia de atividades. Só que o que acontece? O que é muito comum? Igual a Isa falou. Ela falou, Nath, a hora que a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Então a verdade é bem essa. Quando a água bateu na minha bunda e eu sabia que a hora que eu chegasse lá, ou era inglês ou era turco, eu falei, não, isso aqui realmente é essencial pra mim. E eu consegui dar um salto ali na minha aprendizagem por meio de muita dedicação. Só que usando muito o que eu chamo de ativação. O que é essa ativação? Eu estudava, mas eu falava muito sozinha. Falava na frente do espelho, porque naquela época não existia, por exemplo, o WhatsApp para eu me gravar e me ouvir, né? Isso 10 anos atrás. Então, eu fazia o quê? Eu falava na frente do espelho, eu começava pequenas frases, eu falava, como que eu falaria isso em inglês? Eu chegava no mercado e eu via o nome das coisas e falava, como que isso aqui tá? Que também é uma atenção ativa. Então eu digo assim, a gente ativar o nosso meio, colocar o nosso meio a favor de tudo que a gente tá aprendendo do idioma. Mudar o celular. Exato, mudar o celular, esse tipo de coisa fez muita diferença pra mim naquela época e acelerou a minha aprendizagem também. Tá, mas aí você foi pra Turquia. Fui pra Turquia, daí quando cheguei lá na Turquia, gente, foi muito engraçado. Eu lembro da primeira vez que eu tive que usar só o inglês, que a água bateu na bunda, isso. Cheguei lá e falei assim, tô no aeroporto, não consegui achar a esteira de bagagem que tava, as minhas bagagens do voo São Paulo-Istambul. Aí eu olhei pro segurança e falei, sorry. Aí ele, yes. Falei, luggage, flight, São Paulo, Istambul, number. Tudo palavras soltas. Ele, porque eu tava muito nervosa. 36 horas de viagem. Ele olhou pra mim e falou assim, 13. Falei, yes, número 13. Entendi, tô salva. Peguei e fui, gente. Aí eu lembro da minha alegria a hora que eu consegui entender. Foi um número, foi um momento, mas eu me virei. Aí a hora que eu saí dali, eu falei, beleza, vou achar minha família. Aí a minha família me achou, minha família turca era toda fluente em inglês, a família que tava me esperando. Aí eles começaram a falar comigo como se fosse português. Olharam pra mim e blá, 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 blá. E eu... Rápido. Sorry, can you speak slowly, please? Pode falar um pouquinho mais devagar, né? Eu entendo inglês, mas eu tô muito cansada.
Aí elas começaram a falar mais devagar. E o que foi muito importante pra mim, meninas, que isso é chave. Eu não me foquei em entender tudo que eles estavam me falando. Eu me foquei no contexto. Então, quando eu entendi que eles estavam perguntando assim, ó, eles estavam querendo se eu queria comer ou se eu queria ir pra casa. Eu entendi que era isso. Eat or home. Ótimo. É comer ou ir pra casa. Então, eu olhei e só falei assim, eat. Comer, bem objetivo. Sim. Então, no começo, a minha comunicação, ela foi bem objetiva. E eu fui ficando mais fluente com a prática. Porque muitas vezes as pessoas me perguntavam, mas Nath, então você já chegou lá falando totalmente confiante? Não, é um processo. Né? E nós fomos construindo esse processo, mas rapidamente, quanto mais você pratica, melhor você fica. E aí eu passei 1 ano na Turquia. Foi um ano. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Meu Deus. E já foi pra lá, assim, cara, coragem. Meu Deus. Gente, depois desse primeiro dia, eu cheguei em casa. Eles me apresentaram a casa, como funcionava. A hora que eu deitei na cama, eu lembro do meu choro de desespero. Eu chorei dormindo. Eu chorei dormindo, chorando. Eu dormi chorando. Porque eu falava assim, o que eu vim fazer aqui? Eu dei a volta no mundo pra ir um país que eu não tenho a cultura muito diferente. É, bem isso, pra andar de balão, né? Mas eu pensei assim, eu tô aqui num país onde eu não conheço ninguém, onde eu não conheço nada. A religião lá, eles são muçulmanos, eles não são cristãos. E isso muda, gente. Até assim, Páscoa não existe. Natal não existe. Muitas coisas que pra mim era muito comum, lá não existia. Sim. Comida totalmente diferente, língua totalmente diferente. Eles olhavam pra mim e falavam, merhaba, não sansan. E eu, que isso? Que significa oi, tudo bem, gente. Mas assim, é um desespero que no primeiro momento eu realmente chorei muito porque eu não sabia por que eu tava fazendo aquilo. No segundo dia, quando eu lembro de eu levantando, indo tomar café, eles me levaram tomar café da manhã de frente pros Bósforos, porque Istambul é a única cidade do mundo que fica entre Ásia e Europa. Então é uma cidade que fica em 2 continentes, metade na Ásia e metade na Europa. E a gente foi tomar um café olhando bem pro canal dos Bósforos que dividem esses 2 continentes. Olha. A hora que eu sentei ali, e aí eu comecei a tomar o café, e eu falei, eu venci na vida. Eu tô sentada na Ásia, vendo a Europa. Venci na vida. E ali eu comecei a entender por que eu tinha estudado inglês 5 horas por dia, por 6 meses. E ali eu comecei a entender por que eu sempre quis fazer intercâmbio. E em quanto tempo que você viu que você aprendeu a falar inglês fluentemente? Olha, realmente, para você ganhar fluência e confiança, para mim, como eu estava imersa em um local onde o inglês era de uso primordial, eu consegui fazer isso dentro de 2, 3 meses ali falando. Tendo estudado esses 6 meses. Exato. E isso é chave, tá, gente? Sim. A gente precisa ter uma base. Muitas pessoas têm a ilusão de que nós vamos chegar em um país sem falar nada daquele idioma e você vai se tornar fluente em 3 meses. Então, observem que o meu inglês estava num nível muito legal, porque eu já tinha uma base muito grande que eu aprendi aqui. E aí, eu cheguei lá e eu aplicava isso com muita tranquilidade. Então, você praticamente lapidou o que você já vinha aprendendo há 6 meses. Exato. Então, tudo que eu já vinha aprendendo e praticando, fique claro que eu não esperei chegar lá pra praticar. Eu já praticava aqui com todo mundo que eu podia. Com o intercambista, com o meu professor de inglês. Eu já adiantava as aulas de inglês antes pra chegar na aula e só fazer o quê? Conversação. E aí, quando eu cheguei na Turquia, eu não queria ver brasileiro, nada contra os brasileiros, mas eu não queria falar português, eu queria falar inglês. E as pessoas acham que só é possível fazer isso lá. Mas hoje, com aplicativos, com Google Tradutor, com tudo isso, você tem ferramentas para praticar inglês sentado no sofá da sua casa. Sim. Né? Você não precisa mais. Olha que incrível, olha que rico. Eu precisei esperar 6 meses para chegar lá e ter um contato de imersão. Hoje a pessoa pode ligar uma reunião no Zoom na casa dele e ter essa oportunidade. E falar qualquer língua, né? Exato, qualquer idioma. Então, essa aproximação não existia na época. E isso também muda a realidade da aprendizagem. Então, quando eu comecei... E por que eu tô falando disso? Porque as pessoas têm essa ilusão de que quando elas vão pra fora, eu vou aprender. Eu só vou aprender inglês quando for pra fora. Eu vou juntar dinheiro, vou ficar 30 dias nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá. E aí, eles vão pra lá, ficam 30 dias, não aprendem e voltam frustrados. Por quê? Porque é muito desesperador. Também. É muito desesperador você chegar num país que não sabe nada. Porque sabe o que eu sabia de turco? Nada. Não. Era 0. Natália, quanto tempo você demorou para conseguir realmente se comunicar em turco? Eu demorei pelo menos 6 meses. E eu estudava turco
todos os dias. Você estudou turco também? Sim, falo turco. O meu turco... Eu falo turco, inglês, espanhol e português. Eu não sabia que você falava turco. Sim, falo. Oi, tudo bem? Como que é? Merhaba nasılsın? Aham, vai. Repete aí, Isabela. Merhaba, nasılsın? Arrasou, gente. Isabela, poliglota aqui com Poliglota que vocês. sou, pessoal, tudo bem? Ô, Nath, mas tá, me conta. Então você ficou 1 ano na Turquia, você voltou. Exato. E aí, quando você voltou, 19 anos, sim. voltei da Turquia, tô falando inglês, agora tô falando turco também, poxa. E é aí? isso que foi legal. Como eu tinha muitos amigos mexicanos, americanos, de todos os países, eu aprendi o espanhol só falando porque era fácil. Eu amo idiomas. É uma das minhas paixões. Então, eu me dispus a tirar esse 1 ano pra realmente aprender idiomas. Então, eu me recusava a estar na Turquia e não falar turco. Então, aprendi o turco. O meu inglês era o meu foco principal. Eu estudava numa escola bilíngue. Foi lá que eu conheci a educação bilíngue. Que eu vi como as pessoas, todo mundo à minha volta falava turco e inglês com a mesma naturalidade. Gente, esse povo tem 17 anos. Eles estão terminando o ensino médio. Porque eu cheguei lá e fui pro ensino médio, né? Sim. E aí, eu falei assim... Como que eles falam isso tão bem? Isso existe? É possível a gente, desde sempre, falar 2 idiomas? Que foi quando eu conheci um pouco sobre mentalidade e atitudes bilíngues. E aí, quando eu voltei pro Brasil, apaixonada por outras culturas, falei assim, eu preciso agora ter um certificado para comprovar que eu falo inglês. Porque eu falava, eu era fluente, mas se alguém me pedisse uma comprovação, como que eu ia comprovar? Então, eu fui terminar o meu curso de inglês. Terminei o meu curso de inglês no CNA. Fiz a minha prova do FCE, que é um certificado de Cambridge que comprova a tua fluência no nível independente. Profissional, né? Profissional. Ou aquele TOEIC? TOEFL. Não, tem o TOEIC e tem o TOEFL, Tem os né? dois. Nós temos Tem o os dois. TOEIC, temos o TOEFL, temos Cambridge. E aí muita gente fala, Nath, qual é a diferença? Pessoal, depende, tá? Alguns países, se você for se inscrever para uma universidade americana, provavelmente eles vão pedir um TOEFL. Se você for fazer algum intercâmbio na Europa, eles vão pedir um Cambridge. Então, realmente depende de para que você quer comprovar e de qual empresa. Hoje até o Duolingo, conhece o aplicativo? Sim. Eu tenho. O próprio Duolingo tem um teste de proficiência muito reconhecido no mercado, tá? O Duolingo, ele agora tá fazendo teste de proficiência que se tornou muito conhecido no mercado e é aceita, por exemplo, por mais de 70% das instituições americanas. Olha. Então, o mercado, ele tá mudando muito com essa... Inclusive, o teste você pode pegar fazer da sua casa hoje em dia. Porque você abre o teste, ele bloqueia, ele congela as outras telas e você vai fazendo. Faz e... Mas se tiver uma Exato. pessoa do teu lado, você consegue Eu usar não o celular conheço... dela. Chama a Natália. Natália, vamos lá resolver isso. A parte de conversação, gente, é sempre ao vivo, tá? Então, ou você se filma falando, e é aí que eles comprovam se o que você respondeu até agora tá certo. Então, a gente pode... Eu falo, você pode tentar enganar teu nível Mas de não dá. fluência até um certo ponto, mas uma hora a conta chega. Então, o que aconteceu? Depois que eu voltei, eu comecei a estudar lá. Eu já fazia faculdade de pedagogia antes de ir pra Turquia. Então, eu comecei a faculdade, fiz 6 meses. Enquanto eu estava estudando inglês, eu estava fazendo a faculdade. Fui pra Turquia, voltei, continuei a faculdade de pedagogia, porque eu sempre gostei de ensinar. Mas, eu achava que eu ia ensinar alfabetização, crianças e tal. Aí, quando eu voltei da Turquia, eu voltei pra faculdade amando o que eu fazia e pensando, eu não quero ensinar português. Pelo amor de Deus, pai, o que eu vou fazer? E aí, conforme eu fui estudando inglês, o que aconteceu? Quando eu terminei o meu curso de inglês em 2016, eu fui convidada para dar aula no CNA. Então, eu meio que fui descoberta como... O inglês me descobriu, não fui eu que descobri realmente o inglês. Eles me convidaram para dar aula, você já faz pedagogia, você fala inglês fluente, vamos dar aula? E, gente, eu comecei a fazer a experiência. Primeira aula que eu entrei para dar de inglês, falei... É isso que eu quero fazer da vida. E eu tenho uma dúvida. Geralmente, quando a gente fala inglês ou tem outras línguas na mente, a gente costuma falar e pensar igual. Essa mesa table, eu penso em português. Quando que você também parou de pensar as coisas em português e foi automático ou pro inglês ou pro turco? Isso é mentalidade bilíngue ou é nada a ver? É uma parte de quando você vai para um pensamento, é uma parte sim, mas tem muito a ver com como você pensa que você pode aprender. O que é mentalidade bilíngue?
Então vamos lá. O que é mentalidade bilíngue, pessoal? E fique claro que esse é um termo que eu realmente inventei, porque quando eu voltei da Turquia, eu comecei a ser professora, terminei de ser professora, fui coordenadora de uma escola bilíngue, porque eu queria me formar nisso. Então, fiz especialização em ensino de língua inglesa, em educação bilíngue. E aí eu falei, quero trabalhar com isso. Quando eu fui coordenadora da escola bilíngue, eu percebia que o principal problema na aprendizagem do idioma não estava nos métodos, ou nos materiais, ou até mesmo nos professores. Estava nas pessoas acharem muito difícil. Estavam nas crenças que as pessoas tinham que eu preciso pensar direto em inglês. Se eu não pensar direto em inglês, eu nunca vou falar inglês. Se eu usar o português, isso vai ser errado. Nath, eu preciso estar num ambiente totalmente imerso em inglês. Se eu não morar fora, eu não vou aprender inglês. Se eu não tiver um professor americano, eu não vou aprender inglês. Se eu usar tradução, isso vai... Meu Deus, eu usei o Google Tradutor, acabou com a minha aula. Nada é ruim se você souber usar isso estrategicamente. Então, o que é mentalidade bilíngue, meninas? Nada mais é do que a sua mente te controla. E isso, existe uma área que se chama neurolinguística que comprova. Tudo que você repete para você mesma, você acredita. Nosso cérebro, gente, ele quer economizar energia. Ele não quer nada que gaste energia. O que é mais confortável? Assistir Netflix em português, que é a minha língua, ou legendado e ler uma legenda? É claro que para muita gente é melhor você assistir em português. Porque isso é confortável, teu cérebro quer guardar energia. Então, a gente precisa ser disciplinado o suficiente para romper essas barreiras. Como que nós fazemos isso? Treinando as suas atitudes certas. E como que é uma atitude certa? A tua mentalidade bilíngue é você começar a fazer as perguntas certas para você mesmo, de quais atitudes estão limitando o seu sucesso na hora de aprender inglês e de quais atitudes vão acelerar esse crescimento, essa aprendizagem. E muitas vezes as pessoas ficam muito focadas ali, eu posso traduzir, não posso traduzir. É professor americano, não é? É isso, é aquilo, sendo que muitas vezes a diferença da sua aprendizagem está em você, na autorresponsabilidade que você não assume, naquele compromisso de colocar o seu celular em inglês que você não faz, naqueles 5 minutos de Duolingo que você pode fazer, que você não faz. Sim. Então, isso faz total diferença. E como eu comecei a perceber que a diferença dos alunos que se sucediam e dos alunos que desistiam no meio do caminho era muito mais a clareza. Eles tinham que ter clareza para que eles estão aprendendo inglês. Tem que fazer sentido, né? Exato. O que o inglês vai impactar na minha vida? Gente, é difícil não falar inglês, é difícil falar inglês. Escolhe o seu difícil. Sim. Só que poucas pessoas têm essa consciência. Então, os alunos chegavam em mim e eu aprendi isso sendo coordenadora. Alunos de 16 anos chegavam em mim assim: detesto ficar pra aula de inglês, tô indo embora. Fala, senta aqui. Você detesta ficar na aula de inglês. E pra que você tá numa escola bilíngue? É só porque o seu pai quer? Então eu vou ligar pro teu pai e mandar te arrancar daqui. É por isso? Não, Nath, eu quero fazer intercâmbio. Meu querido, você quer fazer intercâmbio, você tem que saber inglês. Você tá eu não tô conseguindo acompanhar, Nath. Mas você tá fazendo as metas extras que os professores estão fazendo? Passando? Não, Nath. Então para de falar que o problema é o professor. Não estou dizendo que não existem professores e métodos que realmente nos traumatizam, tá? Porque eu tive, sim, professores que me traumatizaram em várias matérias, não só em inglês. Mas eu também tive professores que me elevaram. E eu tive vários métodos de ensino. Então, na escola, eu lembro que minha professora de biologia ensinava de uma forma. Eu lembro que o meu professor de matemática ensinava de outra. E eu aprendia muito bem com os dois. Sim. Mas eu sempre fui muito dedicada. Já para inglês, eu não me dedicava na escola. Quando eu aprendi que o inglês era importante, eu entendi como ele impactar a minha vida e eu escolhi que eu ia aprender inglês. Eu parei de dar desculpinha, eu comecei a me perguntar, como eu vou aprender inglês? Sim. Pô, eu tô com dificuldade nessa pronúncia, como eu posso melhorar? Eu tô com dificuldade no meu listening, eu vou procurar alguém que me ajude, como eu posso melhorar o meu ouvido? Quando eu comecei a fazer as perguntas certas e ter as atitudes certas, o impacto na minha aprendizagem mudou. E isso é mentalidade bilíngue. Fazer as perguntas certas para entender o que te paralisa e o que te acelera no aprendizado. Entender o porquê você precisa daquilo. Exato. Né? Então, por assim... que eu preciso de inglês? Né? Aí você coloca como se fosse um objetivo maior. Não tô aprendendo por aprender, né? É isso? Isso. E assim, gente, não tem pessoas que é um bom objetivo só assim. Nath, eu gosto de inglês. Tem gente que realmente gosta, tem gente que acha bonito. E isso é motivo suficiente. Mas para 95% das pessoas, isso não é suficiente. Ela vai parar. Porque, gente, não é falar inglês ou aprender qualquer coisa nova. Isa, você trabalha como dentista, certo?
Foi fácil se graduar? Não, gente, é um passo de cada vez, né? Não é? É a mesma coisa. A Bia também, na parte de marketing. Quantas vezes a gente não vê um problema e você precisa parar, analisar antes de dar o seu próximo passo? Sim. Mesma coisa no aprendizado de idioma. Se você... Muita gente, vou falar de um estigma, que todo mundo morre de medo. Nath do céu, não aguento mais ver o verbo to be. Eu digo pra mim... Ser ou estar, permanecer, ficar. Entendeu? E, gente, eu brinco que se um aluno meu sair das minhas aulas e não entender verbo to be, inglês vai além do verbo to be, gente. É o uso, né? Meu, se você sair daqui e me falar, Nath, eu ainda não entendi o verbo to be, eu não me dou por satisfeita. Eu só fico... E eu digo que os meus alunos, eu brinco, eu falo assim... Eu perguntei uma vez pra uma aluna minha. Eu falei assim, qual foi a maior transformação que as aulas causaram em você? Ela... Nath, eu venci o verbo to be. Aí eu achei engraçado, porque eu não fazia ideia do como isso é um paradigma, principalmente para os brasileiros aprendizes de língua inglesa. E aí, eu comecei a perceber que isso é o primeiro passo. Então, eu falo para eles, vamos simplificar, porque o verbo to be não é tudo isso? Vamos entender para que você usa. Você Dá usa um exemplo já para nós. Então, pessoal, o que é o verbo to be, né? Nada mais é do que o ser ou estar. Só que para eles não faz diferença eu sou linda ou eu estou linda. Você vai ver isso no contexto. Então, eles vão dizer, por exemplo, you are beautiful. You are beautiful. Você é linda. You are beautiful, Isa. Se eu só falei you are beautiful, você entende que você é. You're welcome. Mas, se eu digo, Isa, you are beautiful today. Você está linda hoje. Vocês percebem que eu pus o hoje e eu contextualizei. Pronto. Sim. Gente, é simples assim. E aí as pessoas ficam querendo complicar. Elas falam assim, Nath, como assim? Grava, gente. É igual casamento. Ali, só que é casamento que não tem divórcio. Eles estão juntos e não pode separar. Então, o I, que é eu, vai estar sempre com am. O you, que é você, vai estar sempre com are. O he, que é ele, vai estar sempre com is. E assim vai. Depois que você aceita, que você para de racionalizar, de questionar, aceita que é assim a combinação e pronto, você acelera o seu aprendizado. Entender que língua é viva, é comunicação. Então, nem tudo tem um porquê. Nem tudo tem um porquê. Às vezes, um exemplo clássico, para falar de idade em inglês, a gente usa o ser estar. É como se eu sou 27 anos velha. Você não fala eu tenho 27 anos, porque não é meu, não é minha possessão. Sim. Infelizmente, né, a gente fica velha mesmo. Vai passando, né, a idade vem. Então, passa. Então, para eles é I am, né, I am 27 years old. Porque eu estou com 27 anos, né, e não no sentido de estou eu passando por essa idade. Assim, exato. Tipo, né? Estou evoluindo. E esse é um dos erros mais comuns, porque o brasileiro fala assim, Nath, eu traduzo e não faz sentido. E é aí que a tradução vira um problema, Isa. Não tem saudade, né, na língua inglesa. Não. A palavra saudade. A palavra saudade não existe na língua inglesa, não existe em turco e não existe em espanhol. Todos eles falam, eu sinto sua falta. Então, sentir a falta é diferente de saudade. Saudade é um contexto tão abstrato que existem parágrafos em inglês explicando o que significa saudade. Viu como a gente é intenso, pessoal? Exato. Por quê? Porque cada língua tem a sua beleza. Sim. E aí, a tradução, Isa, não é um problema. Nath, quando eu vou começar a pensar em inglês, o meu primeiro passo para eu ver que eu estava aprendendo, eu comecei a sonhar em inglês. O primeiro sonho que eu tive em inglês, eu lembro que eu falei, eu tô aprendendo. Só que era engraçado que no meu sonho eu era muito mais fluente do que na realidade. Ou seja, o inglês já estava ali. Já tava. Mas eu ainda, por medo, por insegurança, eu não deixava ele sair. Outra característica da mentalidade bilíngue. Sim. Você não confia no teu inglês. Nath, como eu faço para ganhar confiança? Se arrisque mais em ambientes controlados. Por exemplo, pratique inglês com uma amiga. Um tutor que você confie. Antes de você precisar ir para uma viagem. Antes de você precisar fazer uma apresentação no mundo dos negócios, né? E é uma coisa que eu estava conversando até com a Bianca essa semana. Sim. A Bia estudou inglês por muitos anos. E eu conversei com ela e falei, Bia, às vezes você precisa fazer uma apresentação em inglês. A Bia precisa treinar antes. Para que ela possa se sentir confiante. E que a mente dela não atrapalhe na hora dela. Eu tava falando pra ela. Porque assim, eu já fiquei 1 mês e meio nos Estados Unidos quando eu tinha 15. 1 mês e meio quando eu tinha 14.
14 anos e 16 anos. Eu fiquei 1 mês e meio uma vez em Nova York, 1 mês e meio uma vez na Califórnia. E nesses 2 pontos eu tava aprendendo a falar inglês, tipo, na Wizard. E aí eu falava. Quando eu voltava, eu tava falando super bem. Porque eu tinha a bagagem, eu tava super fluente falando. Enfim, fiquei em casa de americanos, né? Quando eu fui pra Califórnia. E naquela época eu tava super confiante. Depois eu fiquei refletindo sobre o que você me falou. E eu tava super confiante. Então eu falava com os meus amigos. Tem amigo, tipo, do mundo inteiro, porque você conhece nos intercâmbios e tudo mais. E aí, o que eu vejo hoje? Que eu até falei com a Nath, a gente tava numa reunião, eu falei assim, eu entendo tudo, mas na hora de falar, hoje em dia eu travo, eu nem falo, eu deixo de falar, porque isso. Daí a Nath falou assim, não, é porque você... Como você falou pra mim? Eu falei assim, porque você realmente... A Bia é uma mulher muito empoderada. Uma pessoa que, quando fala, tem propriedade no que fala. Então, o inglês é como se fosse um pequeno... Insegurança. Isso. Peraí, eu sou muito boa falando isso em português. Como que eu vou falar isso em inglês se eu não sou tão boa assim? Certo? Então, a gente precisa trabalhar essa confiança. E aí, muita gente chega em mim e fala, Nath, como? Crenças limitantes é o nome disso. Exato. E aí as pessoas falam pra mim, Nath, o que é neurolanguage? O que é isso? Eu, ano passado, fui para os Estados Unidos fazer uma formação, passei 4 meses lá. E nessa formação internacional de inglês, uma das matérias é a aquisição da linguagem. Existe uma coisa na aquisição da linguagem estudada que se chama filtro afetivo. O que é um filtro afetivo? É as nossas emoções, né? Uhum. Nós temos um filtro. Então, esse filtro, quando você tá ansioso, estressado, cansado, é como se fosse uma muralha, ele sobe. Então, você tá estressado, cansado, nada entra. E quando eu digo nada, pode ser inglês, pode ser matemática, pode ser qualquer coisa. Não entra na tua cabeça. Então, você precisa estar se sentindo tranquila para que você possa aprender e para que você possa também trazer para fora essa emoção. Então, a maioria, 90% das pessoas que me procuram falam assim, Nath, eu não consigo falar inglês. Elas não me dizem eu não consigo ler, eu não consigo escrever, eu não consigo entender. Elas dizem eu não consigo me comunicar com confiança. E aí eu digo, então, qual que é o pilar dos métodos da We Bilingual, que é a empresa que eu criei lá em 2020, quando eu saí da escola e decidi, eu vou empreender porque eu quero ajudar o Brasil a ser um país mais bilíngue. Vamos lá. O que nós temos? Primeiro, a clareza, o teu objetivo. Se pergunte pelo menos 3 vezes para que você quer aprender inglês. Eu quero aprender inglês para viajar. Tá. Por que você quer viajar? Eu quero viajar para conhecer novas pessoas. E para que você quer conhecer novas pessoas? Que diferença faz você conhecer 10 ou 15? O que você vai fazer com as pessoas novas? Nath, porque eu quero expandir o meu conhecimento de negócio, o meu conhecimento de mundo, para que eu possa empreender melhor, para que eu possa viver melhor, para que eu possa me desenvolver como pessoa. Então, peraí, você não tá querendo aprender inglês pra viajar, meu filho? Você quer aprender inglês? Um propósito de vida. Pra se conectar, enfim. Pra se conectar e gerar uma nova realidade pra tua vida. Pra dar mais qualidade de vida pra tua família. Você quer ganhar mais dinheiro, mas quer aprender inglês pra ganhar dinheiro. Porque ganha mais. Você quer ganhar dinheiro pra quê, meu querido? Pra eu poder proporcionar qualidade de vida pra minha família. Opa, então você quer aprender inglês pra gerar qualidade de vida pra tua família, não é pra você ganhar mais dinheiro. Fica muito mais... tangível, eu acho. Tangível, mas muito mais, tipo assim, um peso maior. Exato. Entende? Tipo, poxa, um propósito maior, um porquê maior. Isso, e aí quando você tem o seu porquê, você vai enfrentar. A hora que o primeiro desafio aprender, você vai fazer as perguntas certas. Ao invés de você desistir, você vai perguntar assim, como que eu posso superar isso aí? Bora! E aí você começa a se apaixonar pelo processo, porque a parte mais difícil do inglês é o básico, gente. E você vai viver a emoção, igual eu vivi naquele aeroporto na Turquia, de mesmo que falar de forma truncada, você se comunicar. E aí você vai sair, você vai falar assim, uhul, eu sou ótima, eu sou muito boa no que eu faço. E aí essa é outra parte da mentalidade bilíngue. Nós temos uma alta cobrança, mas a gente não celebra. Vocês têm dificuldade em reconhecer as conquistas de vocês? Porque eu tenho. Absurdo. Como a gente hoje em dia, depois da pandemia, ficou tudo muito conectado. É muito rápido. Igual eu quero uma comida iFood, meia hora, 1 hora tá ali em casa. Eu vou fazer tal coisa, é tudo muito rápido. Então, quando a gente atinge, igual atingir próxima. Parece que não dá tempo de celebrar, de aproveitar. É muita e ver informação, né? Muito rápido, tudo vai acontecendo. Vum, aí você não para pra comemorar. Gente, quem é amiga minha sabe que eu sou a louca do brinde. Tá, meninas? Por que a louca do brinde? Porque eu celebro.
Eu sou a louca do celebrar. Eu encontrei uma vaga de estacionamento onde eu queria. Eu sou a louca de uhul! Porque eu amo celebrar. Mas até eu estava nisso. Até eu entrei nessa sociedade, isso se chama sociedade do imediatismo. Nós estamos vivendo o que alguns estudiosos, pessoal na área da sociolinguística chama a aceleração da aceleração. Então, inclusive, Bauman fala sobre essa sociedade líquida. O que é isso? Tudo muda muito rápido. E aí, isso entra na aprendizagem de qualquer coisa. E aí, trazendo para o inglês, pô, como eu já estou estudando faz uma semana e eu não estou entendendo ainda essa bagaça. É a mesma coisa. Então, você se apaixonar pelo processo é você celebrar. Então, tem o teu objetivo claro. Você sumiu, olhe para o inglês como uma escada. Sim. E vamos fazer metas, que essa é a segunda parte, tá, gente? Metas reais. Se a sua meta for ser fluente, ela tá muito longe da realidade. Você vai desistir. Que tal a gente colocar como primeira meta você conseguir falar oi, tudo bem? Beleza, agora vamos fazer a meta de eu conseguir me apresentar em inglês? Que é assim que eu trabalho com os meus alunos. Aí você vai escalando isso até quando você vê a tua próxima meta é ficar fluente, mas já é um passinho a mais que você vai dar ali e fechou. E aí, olha que legal. Eu não trabalho com os meus alunos por tópicos gramaticais. Nós trabalhamos por tópicos de contexto. Então, a tua primeira meta é self-introduction, que é você se apresentar. A segunda meta é family. Então, além de você saber de falar de você agora já tá falando da sua família. Ó, agora nós vamos falar um pouquinho sobre likes e dislikes, coisas que você gosta e não gosta. Vamos aprender? Aí a pessoa aprende como fala. E aí, Isa, no começo, a tradução pode ser um aliado fortíssimo para te ajudar a ganhar o que a Bia estava comentando. Confiança. Você olhar para aquela coisa material e dizer eu amo é I love. Então, se eu amo é I love e café é coffee, eu vou dizer I love coffee. E aí, eu já consegui falar uma frase. A tradução, ela dá uma segurança pra galera do nível básico. Então tá tudo bem, porque eu vou comentar com vocês. Ontem eu fechei uma turma de alunas que estão lá nos Estados Unidos. Essas alunas chegaram até mim por outra professora americana. São brasileiras. Moram nos Estados Unidos há 1 ano. E uma professora americana me indicou. A gente fez o curso junto lá em Nova York e ela me indicou as meninas, porque as meninas estão com muita dificuldade de acompanhar as aulas por professores nativos. E elas falaram, Nath, a gente tá com dificuldade na pronúncia. E aí elas vieram me procurar por quê? Porque eu entendo o que elas estão passando. Eu já venci essas dificuldades. Então é possível elas vencerem com as técnicas certas. E aí elas falaram assim, Nath, a gente não pode traduzir porque isso faz mal. Falei, gente, às vezes, um conceito muito abstrato, como, por exemplo, você dizer a palavra na verdade. Na verdade, gente, a vida é assim. Na verdade... Meu, como que você não traduz na verdade? Eu vou ficar 20 minutos explicando pro meu aluno o contexto, sendo que isso podia acelerar a tua aprendizagem. Sim. Aprendi que actually significa na verdade. Segue o baile. Acabou. Isso é igual a isso. Seja objetivo. O que não pode? Você querer traduzir tudo ao pé da letra. Então, por isso que eu digo que você tem que ser estratégica. Sim. Quando que você vai começar a pensar mais em inglês? Quando você tiver uma base. Então, no começo, você não vai pensar do inglês para o inglês. Você vai pensar do inglês para o inglês a partir ali de um pré-intermediário, intermediário. Por quê? Porque daí o seu cérebro já tem uma boa base. Entenda que os nossos idiomas, o nosso cérebro, gente, eles se alocam como se fossem camadas. Então, nós temos o português, que é a nossa primeira camada, e nós estamos construindo tijolinho por tijolinho a segunda camada, que é o inglês. Depois que você aprende inglês, você sabe como que eu aprendi o turco? Do inglês pro turco. Ah, você não foi do... Ah, não, nem tinha como. Não tinha como. Meu professor me dava aula em inglês. Então, como o inglês já estava mais consolidado, eu não traduzia do português pro turco. Gente, a cabeça vira um trevo. É igual... nós temos um amigo que aprendeu a falar russo. Imagina, russo e inglês. Ele fala... Aí turco também. Jesus. Ele fala que quando ele vem pro Brasil, às vezes ele pensa nas coisas em russo ainda. Exato. Isso acontece muito, principalmente quando você vive nessas duas imersões. Então, quando eu tava aprendendo turco, gente, eu não traduzia do português pro turco. Eu traduzia do inglês pro turco. Por quê? Porque já foi identificado que é como se a gente fizesse linhas. Então, o próximo idioma que eu for aprender não vai me remeter ao português. Vai me remeter ao último idioma que eu aprendi, que foi o inglês. O inglês é o meu idioma igual ao português. Sim. O espanhol, eu sou intermediária no espanhol, não ensino espanhol, mas eu me comunico tranquilamente. O turco também, mas o turco eu preciso de mais tempo para processar.
isso é interessante, porque daí quando você já tiver uma boa base do inglês, você para de traduzir. Aí você já pode entender uma palavra do inglês pro inglês. A hora que eu chego num nível ali do pré-intermediário pra cima, aí sim as minhas aulas já são 100% em inglês. Mas eu, Natália, por teste, para construir confiança dos meus alunos, nós utilizamos o português, principalmente no começo das aulas, como aliado. Fique claro que essa é a minha metodologia e como eu acredito. Eu ia perguntar isso agora. Da diferença, pode diferença perguntar. dos tipos de ensinos com a sua vertente. Qual que é a sua marca registrada? Porque, assim, na verdade, por exemplo, hoje a gente tem grandes instituições que dão aulas. Hoje você dá aula não é dentro de uma instituição, é a sua. Isso. Né? Qual é a grande diferença, se é que tem, entre, por exemplo, um ensino de dessas instituições franqueadas, etc., com a tua metodologia? Qual que é a grande, assim, tipo, se eu fosse destacar 3 principais diferenças? Primeira grande diferença é que eu trabalho aprendizado do inglês com mentalidade. Então, a gente trabalha essa parte de mentalidade bilíngue junto com o inglês. E aí você vai falar, Nath, como? Eu ensino os meus alunos, por exemplo, a ter o My Moment, que é para construir confiança. Você vai fazer por 30 dias frases com eu sou. Se você já tiver um nível legal de inglês, é pra você fazer com I am. Se for um nível legal, você já pode fazer em inglês, senão começa em português. I can, que é eu sou capaz de. E I'm proud of, eu estou orgulhosa de. Todos os dias, levanta rapidinho o teu café ali. Eu sou inteligente, eu sou capaz de falar inglês. E eu estou orgulhosa por estar tentando. Segundo dia, lê as frases que você já fez e coloca. E por quê? Porque quando você vai repetindo essas afirmações positivas pra você... Gente... Eu não tô falando por mim. Eu tenho alunas e eu vi os resultados de como isso impactou e acelerou o aprendizado de cada uma delas. E aí, junto com isso, eu coloco como meta. Cada vez que você olhar por uma palavra ou para alguma coisa que você tem que entender em inglês, você vai celebrar. Porque daí o seu cérebro produz serotonina e você vicia ele... Desculpa? É como se fosse uma recompensa. Exato. Como se fosse uma recompensa. Você vicia o seu cérebro nisso e ele vai entender que inglês é prazeroso e não é tão difícil. E aí a gente começa a derrubar por terra essa crença limitante de que o inglês é difícil, de que inglês é impossível. Essa, na minha opinião, é o primeiro diferencial. O segundo, pessoal, é que as escolas... Eu aprendi inglês numa escola tradicional, então eu não tô dizendo que é impossível. Mas eu tô dizendo que você tem um livro e o material que você fica presa. Sim. Outra grande diferença é que nós, na We Bilingual, trabalhamos com a personalização da sua aula. Então, se a Isa chegar em mim hoje e falar, Nath, eu preciso de inglês porque eu quero ir para um congresso médico... odontológico, da área da saúde. Nós temos materiais hoje, porque nós assinamos plataformas internacionais que produzem material de qualidade. Eu não preciso produzir meu material do zero. Mas que lá, eles produzem por tópicos. Igual eu falei, eu não vou procurar a classe gramatical. Eu vou procurar o tópico. E vai específico pra ela. E vai específico pra ela. A gente personaliza o teu plano de aula. Isso me lembra que quando eu estava na faculdade, a gente faz o nosso TCC, né? Quando ele tá pra ser publicado, tem que ter um abstract. Não sei nem falar direito. Tá certinho. E aí, pra ter a versão em inglês, pra quando for publicado na revista, ter mais acesso. E aí, eu lembro que eu traduzi e entreguei pra minha professora. Ela falou assim, calma. Falou assim, vamos voltar, porque tem uns termos técnicos que não são justamente o que a gente fala. Então, teve que ser reprogramado por um professor especialista na área pra ele inserir as palavras corretas, porque não é que tava errado, mas ia ficar um contexto nada a ver pra quem mora lá nos Estados Unidos. E pra mim, tava super fazendo sentido. Por quê? Porque você traduziu ao pé da letra. Nessa hora, a tradução não vem. Mas, por exemplo, a área do marketing. Quem sabe falar branding em português? Ninguém. Quem sabe falar, por exemplo, às vezes, Reels, que tá no Instagram em português? Quem sabe falar like? A gente sabe que é curtida. Eu acho mó engraçado quando a pessoa fala, gente, like, o que significa like? E eles ficam assim, gente, like, curtir, gostar, né? A gente não percebe que o inglês, hoje, ele já é a segunda língua. É brasileira? Não, ele já tá inserido no nosso dia a dia. Shampoo. E aí... Entra essa questão, Isa, de que alguns termos a gente não traduz nem mais do inglês para o português, eles são os mesmos. E existem termos específicos. E eu sei disso porque eu dou aula para pessoa da área de TI, por exemplo, que é da área de computação. Eles têm 500 termos que é só inglês. E aí nós temos outras pessoas que pedem isso para mim, falam, Nath, eu faço muito abstract para galera de medicina. Eu falo, Nath, como que... No começo eu sofri.
porque os termos são muito específicos. Então, hoje, a minha especialização, inclusive, é inglês para a área de business, que é para a área de negócio, e para a área da saúde. Porque são duas áreas que me procuraram muito e eu acabei me especializando em materiais extras para eles. Então, é diferente você fazer o inglês geral, o inglês para negócios e o inglês para médicos. A base é sempre a mesma. Por isso que eu digo, parta do básico. Faz o básico primeiro, geral. Não adianta eu querer te ensinar a dar uma palestra de cara. Você precisa aprender o básico. Mas depois que você tá no básico, principalmente ali do pré-intermediário, intermediário para cima, depois que você já consegue se apresentar, já consegue falar da sua rotina, já consegue falar de presente, passado e futuro. Vamos botar isso como básico. Você já pode... A gente já consegue especificar mais e funilar mais os seus conteúdos. Sim. E aí, pessoal, o terceiro ponto seria a questão que, como você já tá trabalhando tua mentalidade bilíngue, você está trabalhando de uma forma mais personalizada, a terceira é que o curso, ele não precisa ser tão longo. Como vocês falaram, vocês estudaram 6 anos de inglês. Do meu ponto de vista, é claro que demora tempo. Isso impacta muito enquanto você vai estudar fora da sala de aula. Eu tenho alunos que falam, Nath, eu tenho a aula. Eu não consigo estudar fora daqui. Então, às vezes, eles estão fazendo aula fazem 2 anos, 3 anos, estão evoluindo devagar, mas eles têm consciência disso. Então, olha o que a consciência faz com você, ela tira esse peso. Mas você estudar inglês por 5 anos e não se comunicar... Tem alguma coisa errada. E nesse ganhar processo. o seu diploma tem algo errado. Sim. Então, a gente só tá te passando pra frente. É outra coisa que eu também não concordo. Então, o que eu acredito? Eu acredito, sim, que funciona. Eu aprendi, como eu digo... Eu aprendi inglês em escola tradicional e eu já tive professores particulares também. Gente, todos eles, o que mais fez diferença em todos foi a minha atitude, né? E é isso que eu falo para os meus alunos. E para todo mundo no Instagram também. Eu falo, tenha claro o seu propósito, vamos personalizar para o seu objetivo, vamos trabalhar tua confiança. E o quarto pilar do meu método, né? Primeiro, objetivo. Segundo, a gente fazer a personalização. Terceiro, confiança. Quarta parte é ação, neném. Vai lá agir, e né? faça. Prática. Você tem que agir. Ninguém vai agir por você. Ninguém vai agir. aprender a falar inglês, enfim, Não. por você, né? E assim, uma das coisas que eu acho lindo, se vocês me permitirem, meninas. Sim. E eu falo isso para as pessoas. Gente, o inglês, ele não é o fim. Ele é o meio. Ele é uma ponte. E eu ensino inglês pra ver. Outro dia eu chorei vendo uma aluna minha que começou comigo do zero. A gente falou a aula inteira 100% em inglês. Ela tá comigo faz 1 ano e meio. E a gente falou a aula 100% em inglês. Mas, gente, 100%. E eu não olhei pra ela e falei, olha, a aula vai ser toda em inglês. A gente foi aumentando progressivamente. As aulas antes já tinham boa parte em inglês, mas às vezes precisava alguma coisa que ela tinha dúvida. Eu parava e usava o português pra explicar. E eu olhei pra ela e falei assim, você percebeu que a aula foi 100% em inglês? E ela, quê? Ela nem tchum. E eu fiquei emocionada, e ela também. O nome dela é Thaís, a Thaís é médica. E eu tenho autorização pra falar isso aqui. E a Thaís, ela olhou pra mim e falou, Nath, eu não acredito. Eu tô falando inglês, eu falo inglês. Eu falei, essa noite vai ser celebrar, hein? Não esquece. Tem que dar um brinde. Isso. E por que isso daí, né? Porque, gente, é rico com o que o inglês te conecta. O inglês faz você se sentir mais confiante, mais capaz. Eu me sinto muito mais poderosa quando eu falo inglês. Dizem que você tem uma personalidade referente a cada língua que você fala. Isso é verdade? A Natália em português e a Natália em inglês, elas convergem. É verdade. Você É mesmo? Você não muda totalmente quem você é. Mas você muda algumas feições, principalmente porque o idioma ele vem agregado do que junto? Cultura. Meu amor, eu amo café, mas meu costume de pegar um Starbucks e sair bebendo por aí não é da Natália brasileira, da Natália que adora inglês. Natália de ir pra um café trabalhar é da Natália lá na Turquia, que conheceu o Starbucks. E turco, tudo que ele faz, ele tá tomando chá ou café. Tudo. Nada não existe um chá ou um café. E você fazer uma refeição durar horas. Então, quando eu falo turco, por exemplo, eu repito muito mashallah, inshallah, mashallah. E aí eu ainda faço com a mão. Eu falo assim, não, mas vai dar tudo certo, inshallah. Por quê? Porque é como eles se expressam. Outro exemplo muito básico. Em português, a gente fala o tempo todo. Ou o tempo todo. Aí tem aluno que vai falar inglês, aí ele fica Meu, não fala pro americano que ele vai entender nada. Então, você tem que falar ou você vai falar Você não vai falar o e você não vai falar o Você pode falar and e você pode falar
E aí... E vai mudando, né? E você vai mudando. Então, quando eu tava nos Estados Unidos, eu percebo que eu era muito mais direta. Porque eles são diretos. Uhum. Então, eu no meu inglês eu sou mais direta, eu não enrolo tanto. E no meu português eu sou muito mais prolixa. Porque, olha que engraçado. Um brasileiro ligando pro outro. Um brasileiro falando que vai desligar. Não, eu preciso ir porque eu tenho tal reunião. Ele fica 1 minuto explicando porque que ele vai desligar. O americano. Hein, eu preciso ir porque eu tenho compromisso. Tchau. Tchau, acabou. Então você, junto com o idioma, você assume a cultura. Então você Sim. tem uma personalidade diferente, sim. Não é que você muda quem você é. Mas você muda alguns pequenos traços. E eu, por exemplo, me sinto muito mais confiante e eu me sinto muito mais poderosa quando eu falo qualquer outro idioma. Porque pra mim, falar idioma é uma questão de uma conquista pessoal. Então, como é uma conquista pessoal, eu me sinto assim... Nossa. É mesmo, mais que português, por exemplo. Isso, eu me sinto mais empoderada. Então, tudo que eu faço em inglês, eu me sinto mais empoderada do que em português. Mas é uma característica minha. Mas pra muitas pessoas, aprender inglês é uma questão de conquista, de desafio. Então, e eu falo, lembre do que o inglês vai te permitir viver. E eu falo isso. Eu fui pra Turquia, depois eu fui pro México visitar os meus amigos intercambistas, viajei pra lá. Depois hoje eu viajo, já viajei pra muitas regiões do Brasil, trabalho online, o inglês me trouxe outra palavra que pra mim é chave, liberdade. Gente, as barreiras caem e você vai pra onde você quer. Hoje eu me comunico com japoneses, com chineses, com europeus. Com qualquer pessoa que você queira, né? E que fale inglês Exato. Então, eu tô desenvolvendo um produto novo. E nesse produto novo, nós vamos ter áudios com nativos. E todos são amigos meus. Nath, não, peraí. Isso é unipropósito. Pera, vamos falar. Já que tá falando de produto novo, já vou interromper. né? Que produto novo que é? Até é uma das perguntas que a gente já ia te fazer. Quais os projetos novos? Quais são as perspectivas futuras? Conta pra gente. Bom, gente, 2022 tá sendo um ano só de surpresas. Entre as minhas metas, eu sempre tive o sonho de atingir mais pessoas. Então, com as aulas particulares, sendo professora sozinha, a gente atinge o número X, mesmo que eu atenda turmas. O meu sonho sempre foi levar isso além. Porque as pessoas chegam em mim e falam, Nath, eu queria tanto falar inglês, mas eu não tenho condições de pagar uma aula particular. Nath, eu queria tanto fazer inglês, mas eu não consigo ter aula toda semana num horário fixo. Eu queria conseguir estudar, mas eu não sei um método, eu não sei como seguir. Então, visando isso, e em parceria com a Turn School, a We Bilingual e a Turn School junta, nós estamos desenvolvendo o curso, que é o IQL, Inglês em Qualquer Lugar, que traz como princípio principal a liberdade que o inglês vai te trazer de se comunicar em qualquer lugar, de estudar em qualquer lugar e estar em qualquer lugar. E esse curso ele vai ser para quem não sabe nada de inglês. Do zero. Do zero. Vamos lançar aí o nível 1 e o nível 2. Então, você vai começar o curso, vai terminar ali já conseguindo se comunicar. Vai ter um curso com acompanhamento, além das aulas gravadas, exercícios, áudios com nativos, como eu estava falando. Não só com nativos, como com pessoas que falam inglês em outros países. Porque, fato engraçado, hoje existem mais pessoas que falam inglês, que nasceram em países que não falam inglês, do que nativos. É mesmo? Porque pensa, só a China, por exemplo, a China é um país que fala muito inglês. Então, só a população da China em si já vence a população de vários países juntos em inglês. Então, hoje, os não nativos que falam inglês são muito maiores do que os nativos. Então, por que os áudios vêm com isso? Vêm com pessoas do México, vêm com pessoas da Colômbia, com pessoas britânicas, americanas, né, brasileiros. Por quê? Porque os sotaques fazem parte de quem você é. Sim. Você não elimina sotaque, você trabalha uma pronúncia clara, mas você não elimina sotaque. Então, nós temos ingleses. Não existe mais inglês britânico americano. A gente chama de World English, inglês do mundo. E aí, a gente vai trabalhar esse inglês do mundo dentro do curso. E, claro, com toda certeza, mentalidade bilíngue junta, que vai ser o grande diferencial para que muitas pessoas possam acessar, né? Nós vamos o lançamento vai acontecer aí no fim de maio. Para a gente estar realmente atingindo esse objetivo de trazer mais acessibilidade para as pessoas que querem falar inglês, já tentaram muitas vezes e desistiram. Dessa vez, com o propósito claro, eu garanto, se a pessoa realmente quiser, ela vai conseguir.
Legal, e até para pessoas, por exemplo, Isabela, se quiser fazer, Isabela faz o básico para depois ela se aperfeiçoar Na minha área. na área dela, né? Exato. Porque como a Nath disse, né, não tem como você pular nenhuma etapa. Temos esse Você projeto. pode passar mais rápido pelas etapas, né? Mas pular não Com dá. certeza. Se dedicar, né, no curso. E o que é o diferencial do curso, que é uma coisa que impede muita gente de evoluir no idioma, é o acompanhamento. Então, junto com as aulas, junto com os áudios dos nativos, exercícios, nós vamos ter o acompanhamento ao vivo, semanal, com aulas de conversação ao vivo, comigo. Então, as pessoas vão ter esse acesso de praticar. Elas estudam a parte lá da gramática, a parte da conversação, do vocabulário, e aí elas vêm pra gente praticar em situações reais, via Zoom, online, para que você possa ter novamente a liberdade de estudar da onde você estiver. E a minha ideia para o curso também, nossa ideia é trazer pessoas de fora para que as pessoas possam ter convidados que falem só inglês para que eles possam ter essa imersão. Pessoas que às vezes ainda não têm condições de ir para fora. E aí, Nath, eu nunca falei com um nativo, eu nunca falei com alguma coisa. Então eu quero proporcionar essa imersão que eu tive a sorte de poder viver indo para a Turquia, para os Estados Unidos, e outras pessoas não tiveram. Legal. Vamos para as últimas perguntinhas? Vamos pro... Antes do momento bate-volta, eu queria ver com a Nath, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conexões. Quem me conhece sabe. E desde quando eu era nova, aprendi com a minha avó essa paixão por viajar ao mundo. Meus pais puderam me possibilitar isso. E a partir do momento que eu saí de casa, e eu até falei pra Bianca ontem, que às vezes eu priorizo igual ou comprar tal coisa, material, eu priorizo em guardar esse dinheiro para eu ir viajar ao mundo, porque eu sempre volto diferente. Então eu queria saber de você as conexões que você fez nessas viagens e o que levou como desafio para você, se você coloca na sua vida essas culturas que você aprendeu, tanto do Starbucks. Então, que são memórias afetivas, né? Porque eu costumo dizer que tudo aquilo que o dinheiro compra, a única coisa que ele não tira da gente são as nossas experiências e o que a gente sente. Outra palavra, chave, né? Experiência. Eu fico emocionada de lembrar de qualquer intercâmbio meu, porque dói. Todas as temporadas que eu passei fora do país, dói. E eu vi uma coisa no Instagram, Reels, que tá rolando, de que você nunca mais estará completamente em casa. E uma parte sua sempre vai estar em mais algum lugar, porque você conhece pessoas... É o preço que você paga por conhecer pessoas em vários lugares do mundo. E eu acho que nunca algo fez tanto sentido pra mim. Porque semana passada eu tava conversando com a minha família turca, depois à tarde eu conversei com a minha família americana, e aí eu falo minha família. E as pessoas ficam assim, sua família? São pessoas que me receberam em casa. A primeira coisa que a gente aprende, né? É respeitar as diferenças. Eu comecei a entender mais sobre religiões diferentes, verdades diferentes. Eu abri a minha cabeça para novas perspectivas. Então, hoje eu dissemino muito mais o respeito, eu dialogo, eu aprendi a me comunicar de uma forma que eu não preciso reduzir o outro. Sim. Eu aprendi a enfrentar os problemas de forma muito mais humana. A não julgar. Eu não sei o que aquela pessoa acredita, o que aquela pessoa viveu. Eu aprendi a ser muito mais disciplinada. Eu aprendi a ser muito mais responsável, porque é uma cultura muito pontual. Uma cultura tanto turca quanto uma cultura americana de muito pontualidade. Se eu marquei às 7, é às 7. Se eu marquei às 8, é às 8. Mas é uma cultura deles, entende? Então, outra coisa, questão da objetividade, igual eu falei pra vocês. Eu aplico muito isso na minha vida. Eu amo cozinhar. Então, eu trago muito da culinária também. Então, por exemplo, eu adoro fazer waffle, adoro fazer panqueca, adoro fazer comida turca, né? Eu adoro. Essa parte da cultura. Eu lembro que quando as pessoas... Eu cheguei da Turquia e de vez em quando eu falo assim, eu vou propiciar uma experiência turca pra vocês. As pessoas chegam na minha casa, tiram os sapatos, porque é assim que se faz. A gente espirra um cheiro de capim-limão na mão, porque daí você limpa suas mãos e adquire esse cheiro. Você chega, a gente vai pra sala, a gente socializa primeiro, senta todo mundo na mesa, todo mundo come junto. Depois terminamos, tomamos um café e conversamos. Quando eu fiz essas primeiras vezes, as pessoas ficaram assim, meu Deus! Porque na Turquia eles têm o ato Ritual, né? Eles têm o ato de tornar qualquer refeição em algo de 4 horas. Sim. Um encontro. Exato. Aí nos Estados Unidos eu percebia que meus almoços eram sempre uma salada, um sanduíche, algo muito rápido. Mas a janta
era sempre algo sagrado, contrário do Brasil. Aham. Que aqui o nosso almoço é muito mais relevante pra gente do que a nossa janta. Muitas vezes. Então eu acho que o que a gente traz de tudo isso, acima de tudo, meninas, são as pessoas. São as conexões. E essa é uma das coisas que eu levo pra vida. As pessoas que você conhece, elas podem te ajudar a construir o paraíso que você tanto sonha. É o que eu sempre falo, eu não sei fazer tal coisa, mas eu conheço alguém que sabe ou que vai me levar até onde eu quero chegar. A gente gama, falou uma teia disso de esses aranha. dias, né? A gente falou, na verdade, são as conexões, né? Então, o mundo, você pode conseguir qualquer coisa com 6 pessoas. Alinhado. Quero chegar no Japão, por exemplo. Pra eu chegar em alguém do Japão, eu preciso de 6 pessoas. Então, tem a Nath, a Rebeca, que veio aqui antes. Enfim, qualquer pessoa nesse sentido que vai me ajudar a chegar lá. Então, é conexão que você faz, né? E eu acho que essa é a palavra-chave. Conexão, liberdade, experiência. O que você traz mais? E hoje, achei engraçado, eu fui tomar café da manhã com a família de uma amiga. E o pai dela falou assim, eu prefiro comprar terra. Não vejo graça, pra quê? Ir, né, pra outro país. O que vocês veem? Daí eu e ela olhamos assim, ó. Tirou meu chão. Eu falei assim, pra nós não é sobre você ir lá. Por que você vai sair daqui pra lá? Pra você ver como as coisas são feitas diferentes. Gente, o digital propicia isso muito mais abertamente. Aproveitem o digital de forma sábia. Assistam e observem nos livros, nas séries, no Instagram, a realidade daquela pessoa e como ela pensa diferente sobre cada assunto. E isso foi uma das coisas. Eu passei uma temporada agora, final de 2020, como eu disse, de 2021. De setembro a dezembro eu estava em Nova York, fazendo o meu curso para me tornar professora internacional de inglês. E o que eu amava sobre Nova York? Eu amava que eu sentava num barzinho sozinha, bem solteira, feliz da vida. Me dava 5 minutos e eu não tava mais sozinha. Era um cara? Não. Eram pessoas. Podia ser um homem, podia ser uma mulher que sentam, batem papo, conversam e no final da noite você tá trocando uma ideia. E tem uma pessoa do Japão, uma pessoa da Colômbia, pessoas do Brasil, pessoas americanas, e você tá trocando uma ideia, porque Nova York é um lugar aberto. A experiência que Nova York me proporcionou de mudanças de perspectiva sobre negócios, sobre estilo de vida. Porque eu sempre achei, gente, isso é um estigma pra mim, tá? Eu tenho 27 anos, sou solteira, não namoro. E a sociedade me cobra isso. Minha avó, filha... Vai casar, não? Filha, você só trabalha, filha. Então, aí eu olhei pra ela e falei, vó, não. E a vida não é só viajar, minha filha. Com Vó, certeza. não é só viajar. Mas eu trabalho e eu posso estar viajando e trabalhando. É essa liberdade que o inglês e o digital me dão. E aí, quando eu tava... quando eu fui pra Nova York, eu falei, existe outro caminho. Olha só, aqui a galera tem 35 anos e daí eles casam. A galera, aqui no Brasil, a gente vive com os nossos pais até mais tarde, tá tudo bem. Lá eles saem da casa dos pais muito cedo e vão buscar Trabalham. a vida. Exato. Aparência. Nós brasileiros, né? Nós nos importamos com a aparência. Nós julgamos. Lá, a galera tava de chinelo, pijama no mercado. Quando eu sou essa pessoa, tem até uma foto minha. Só pra não perder o gancho, olha esse texto. Eu até busquei porque eu tenho ele salvo. Ó, nada como viajar para combater o preconceito, a intolerância e as mentes fechadas. Viajar te faz mais modesto, te faz perceber o quão pequeno é o espaço que você ocupa. Isso te leva ao desconhecido, intensifica suas emoções e te obriga a descobrir novos caminhos. Faz você se dar conta que estava errado sobre outras culturas. E no final do caminho, a sua mente terá se expandido. E tudo fará mais sentido. Você não voltará com novas paisagens na cabeça, mas com novos olhos para ver o mundo. A gente Boa, enxerga né? muito mais coisas. Eu lembrei e falei assim, eu preciso ler isso. Não, você resumiu. E aí, gente, é isso. São sobre essas experiências, essas conexões. Pode mandar. Gente, são sobre conexões. E eu tô aqui emocionada porque são conexões que você leva pro resto da vida. E aí eu vou pra fora, eu amo o Brasil, gente. Então, hoje antigamente eu ia pra fora e eu falava que eu queria morar fora. Hoje eu vou lá e falo, eu quero pegar o que é bom aqui. E levar pro meu país. Igual. Eu me quero vejo levar aqui. pro meu país. É. Eu quero que nós sejamos a nação. Nós somos a resposta pro nosso tempo. Nós somos. Cada um de nós aqui. Então, pra gente ter essa consciência, é importante.
E o inglês, olha tudo que você falou. O inglês transforma essa tua experiência de viajar e se conectar muito completa. Porque você se comunica, você interage. Não é que se você não falar inglês, a sua experiência não vai ser boa. Vai. Mas de quem viveu a experiência de falar o idioma fluente, não vai ser igual. E é isso. Então, um adendo aqui pra estender um pouquinho mais o nosso papo. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui pra Disney. E eu nunca tinha viajado assim pra ver um parque cheio, um mundo mágico, né? E tem cheiros lá. Eles trabalham muito com cheiros que hoje em dia eu vou em tal lugar e eu tenho uma memória afetiva muito grande, que parece que eu relembro aquele momento. E aí eu lembro e vejo as coisas de uma outra forma. Tanto isso em outros lugares. E o shampoo Alce. Toda vez que eu sinto um cheiro de um Alce, eu me lembro no banheiro do hotel, lá na Disney, lavando meu cabelo, gente. Isso me faz pensar, igual, eu vou trabalhar amanhã e eu vou lembrar pra qual lugar depois eu vou, pra eu conhecer uma pessoa, pra eu sentir um cheiro Cara, novo. quando eu faço cookies, sabe cookies? Nossa, eu lembro, na hora da Disney, porque no hotel que eu ficava, toda vez que eu saía, na recepção tinha cookies. Olha que loucura, né? Exato. Ainda vou realizar esse sonho de ir pra Disney. Ainda não foi. Mas, é igual eu falei, se eu vejo um chá, eu lembro da Turquia. Se eu vejo um café pra viagem, aquele copinho estilo Starbucks, eu me recordo exatamente da minha experiência em Nova York. Passar, pegar meu café. E é até interessante isso, porque eu tenho uma história muito engraçada de um americano, que a gente tava conversando, ele já tinha vindo pro Brasil. Ele falou assim, Nath, qual que é o problema de vocês brasileiros com café? Problema? A gente adora café, como assim? Nath, você sabe que a gente chega aqui, a gente pega um café grande. Um café desse tamanho, é verdade? Um café desse tamanho, né? E eu falava, gente, pra que tanto café? Porque o café deles é um pouco mais fraco que o nosso. Então, a gente pede o café daquele tamanho porque a gente gosta de andar, de ter a experiência de estar andando, fazendo outras coisas, estar com o nosso café. E ele usou a palavra de experiência. Cheguei em São Paulo, numa padaria, pedi café pra levar, eles me dão um copo de plástico. Assim, bem fininho, que queimou a minha mão e com tantinho assim de café. Como assim? Isso não é café pra viagem. Um cafezinho, um copinho de água. Isso. E por que isso? Eu nunca tinha pensado nessa diferença de consumo, de experiência. Pra nós, brasileiros, tomar um café numa xícara. É sentar e tomar um café. Exato. Agora, quando nós estamos lá, pra eles já é o contrário. Tanto que ontem eu conversando com a Júlia, que é uma das meninas que morava comigo, falei, o que vocês vão fazer hoje? Ela, a gente vai dirigir 20 minutos pra pegar um Dunkin' Donuts, que é um café que tem na esquina da casa delas, mas nós vamos em outro Dunkin' Donuts, porque é uma experiência diferente. Elas querem ir lá, dirigir 20 minutos. Elas não querem ir a pé, como normalmente é. Pegar, porque é um drive-thru diferente, que tinha uma experiência diferente, pegar um donuts e lá tem um café que só tem lá. Pegar aquele café, elas iam sair de lá e iam no parque tomar o café, porque começou a primavera lá. Então elas iam sentar no parque e tomar aquele café. É individualizar as experiências. Isso me lembrou igual do cheiro do cookies, do Alce. Eu sou dentista, né? E na minha sala do consultório fiz uma parceria com uma marca, a Usinatume, da Luana e da Ana, que eu terei um cheiro com o meu nome para os pacientes que forem lá. Igual, se a experiência for boa ou ruim, de qualquer forma, vocês vão lembrar quando sentirem esse cheiro, que ele tô terminando de desenvolver. Até o meio do ano ele vai ser lançado para trazer essa experiência e para a gente se conectar, igual fazer um dia valer a pena, os sentimentos e tudo mais. Eu acho que isso é em qualquer língua. Então é muito bom a gente poder conversar sobre isso. E a gente quer finalizar com uma frase. Nath, o que você passa pra gente? Bom, eu tenho uma frase que eu falo muito pros meus alunos que tem a ver com confiança, tá, gente? Isso vale pra muito na vida. Quanto mais a gente errar, parar e analisar, mais a gente vai aprender. Então, quanto mais você erra, mais você aprende. Se você sempre pensar em como você pode melhorar. Outra é essa que eu já falei pra vocês. As pessoas que você conhece, elas podem te ajudar a construir o paraíso que você tanto sonha. Então, essas são as duas frases aí da minha... Um filme ou uma série? Um filme, gente. Eu amo... O meu filme favorito da vida é O Diabo Veste Prada. É mesmo? Exato. O Diabo Veste Prada, ele é a materialização de tudo que eu falei pra vocês. Não sobre mentalidade bilíngue, mas sobre você não desistir porque você sabe pra que você tá lá. Então assistam, porque a Anne Hathaway, ela é a pessoa que mais se veste mal no mundo. Ela consegue um emprego num local de moda
e ela precisa se reinventar pra se sair bem nesse trabalho. E ela quer... O objetivo dela não é estar lá, esse não é o objetivo final dela. Mas ela tem claro do pra que ela precisa ficar ali. E por isso ela não dá desculpa e ela faz as perguntas certas. Isso tem a ver com mentalidade bilíngue. Uau. Legal, nunca tinha pensado. Gosto muito do filme, mas não tinha pensado por esse lado. Nath, foi muito bom te ter aqui com a gente. Tenho certeza, na verdade, que as pessoas que escutaram vão ficar inspiradas a poderem mais, porque esse é o nosso objetivo aqui. Quero que você volte aqui. Estou falando isso para todas as convidadas dessa temporada, porque a gente ainda está falando geral. Daqui a pouco a gente vai vir aqui só para falar de viagem, trazer uma agência de turismo, não sei o que lá, fazer uns negócios loucos. Mas muito obrigada, tá, por ter topado vir. Foi um prazer, Nath. Então, estamos sempre de portas abertas, até pra viajar juntos, né? Podemos ir pra Disney. Meninas, vocês fizeram o convite pra pessoa errada. Partiu, elas vão sair daqui já ligando pra agência. E eu acho que a gente poderia celebrar aqui também, Celebrar um brinde, ó, pessoal, vai. Olha lá. Ó, pode mais. E a gente fala cheers. Cheers! Obrigada, Nath. Bom, meninos, o prazer foi totalmente meu. Um prazer estar aqui. Vou cobrar vocês essa viagem. E é isso, foi um prazer, pessoal. Quem quiser também falar sobre mentalidade bilíngue, sobre inglês, estou super aberta. Vou deixar meu Instagram aqui, tá, meninas? Pra quem quiser, é @NataliaPortes, Ports. Só me seguirem lá para muitas dicas de inglês e mentalidade bilíngue. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Oi, pessoal, aqui é a Bianca e a Isabela, nós somos do Pode Mais e estamos aqui hoje para agradecer os nossos apoiadores. Quem são, Isa? A Mafio e a Usinatumê que estão nos ajudando a lembrar que a gente sempre pode mais.